Vamos lá, moçada. É o seguinte, coloquei aqui no terceiro quadro um exemplo de como pode cair e cobrar de você esse conteúdo no vestibular. E lá você vai ter que mostrar habilidade para poder solucionar esse tipo de problema. Bom, eu estou aqui para tentar te ajudar. Preste atenção. Em vez de eu escrever o enunciado da questão, eu simplesmente coloquei só a equação, porque de fato é o que me interessa, e vou colocar aqui as informações, que são as quantidades de reagentes e de produtos que a gente vai precisar. Bom, para reagente puro, questão onde o enunciado fala que usou uma determinada mistura, uma determinada substância, e que a substância não está pura, então você vai cair nesse caso aqui. Então, olha só como é que você vai tratar. Existem 4 informações que você vai ter necessidade de trabalhar e que pode perguntar uma dessas 4. Primeiro, a gente pode ser perguntado para você, e é o normal, quanto de produto que se obtém. Então aqui esse quadrinho é a quantidade de produto que vai ser obtido na reação. O outro quadrinho aqui é a quantidade de reagente puro que vai ser necessário para produzir aquele produto. Como a questão de reagente puro, ele geralmente não vai te dar essa quantidade aqui. Ele vai te dar uma quantidade de uma amostra impura, eu coloquei aqui do lado. Ou seja, é uma amostra, é uma matéria-prima, é um reagente impuro que contém magnésio, que você vai usar ele para poder ver quanto de magnésio tem, para poder ver quanto de óxido de magnésio vai conseguir obter, tá? E esse quadro aqui embaixo é a pureza, o grau de pureza, ou seja, a porcentagem. É ele que eu vou usar para poder pegar a massa da minha matéria-prima, do meu reagente impuro, e saber quanto é de reagente puro que eu tenho, beleza? Se eu colocar aqui meu reagente impuro, aqui meu reagente puro, então RI para reagente impuro, RP para reagente puro, tá? Aqui é o meu produto e aqui vai ser o meu grau de pureza. Então vamos trabalhar com determinados números. Vamos supor que no enunciado da questão fale que foi usado uma matéria-prima que contém magnésio e essa matéria-prima foi de 120 gramas. Então, ele me falou qual foi a massa utilizada de reagente impuro, tá? E ele fala também no enunciado qual é o grau de pureza desse reagente. Vamos supor que ele fale para mim que seja 80%, ou seja, apenas 80% dessa massa é que é de fato o tal do magnésio. E aí ele te pergunte qual é a quantidade de produto que é possível obter. Então repara que eu tenho 2 informações e eu ainda preciso completar 2. Embora ele só tenha me perguntado a última, mas para chegar na última eu vou ter que preencher esse de cá. Tá? Então, resumindo, eu estou te dando a massa do reagente impuro e o seu grau de pureza. Te dei a equação balanceada e estou te perguntando, com esse reagente puro, com esse grau de pureza, quanto que eu consigo obter de produto? E aí, o que a gente vai fazer? Bom, o raciocínio é o seguinte, eu tenho reagente impuro, então eu tenho que descontar as impurezas para saber quanto de massa de substância pura eu tenho. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3. E é simples. Como é que vai ficar? Acompanhem comigo aqui. Vou dividir o quadro em 2 momentos aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 120 gramas é toda a massa do meu reagente, que é o meu reagente impuro, que eu estou colocando para reagir. Então, 100%. Agora, qual é a massa do puro, sabendo que é 80% do total? Então, ou seja, 120 é tudo. Tá? Só que 80%, que é a parte que me interessa, que é a parte de substância pura, é quantas gramas? X. E a gente vai multiplicar isso cruzado. Ao fazer isso aqui, nós vamos ter 120 vezes 80 dividido por 100. Corta os zeros com os zeros, fica 12 vezes 8. 10 vezes 8, 80. 2 vezes 8, 16. Então, 80 mais 16, 96. A resposta disso aqui é 96 gramas. Então, significa dizer que eu tenho 96 gramas de magnésio puro, purinho. Ele me deu 120, mas não era tudo puro, não era só magnésio, tinha outras coisas. E aí eu fiz o cálculo, porque foi me dado a pureza, e descobri que dos 120 que ele me deu, ele tem 96 gramas de magnésio. Sim, seria mais interessante eu receber somente as 96 gramas de magnésio puro. Mas esse é o problema. Nem todas as vezes é possível trabalhar com reagentes puros. Às vezes você recebe o reagente que tem impureza.
E você tem que usar ele. Só que na hora de você calcular o tanto que você vai obter, que você espera obter de um produto, você tem que ir lá e tirar do cálculo a massa que é das impurezas, tá? Pronto. Então descobri, vou preencher aqui o quadro. 96 gramas de magnésio é a massa que eu tenho de reagente. Pronto, agora eu consigo descobrir qual é a massa do produto. Então repare que agora vai virar uma regra de 3, vai ficar uma estequiometria básica. Ou seja, o que diferiu de uma estequiometria básica foi pegar a massa e descontar a sujeira. Pronto, agora eu tenho um reagente limpo, puro. Agora eu vou comparar ele com o produto. Como que eu faço? Igual você sempre tem feito. Eu vou comparar, obviamente, o meu reagente magnésio, reagente puro, com o produto. E aí eu venho aqui na equação, 2 mol está para 2 mol. Eu vou copiar isso aqui para montar minha regra de 3. 2 mol de magnésio está para 2 mol de MgO. Pronto. Agora eu tenho que pegar essa proporção e transformar essa proporção para mol. Por quê? Perdão, para massa. Porque os dados estão em massa. Quanto que eu vou obter em grama e quanto eu já tenho de grama. Então, como está em grama, eu tenho que transformar isso para grama. Beleza, qual é a massa de 2 mol de magnésio? No enunciado da questão vai estar lá informando. O magnésio tem 24 gramas por mol. Então, 1 mol é 24. Se você tem 2, é o dobro, é 24 vezes 2. Então, no lugar desse 2 mol de magnésio, eu vou colocar, 24 vezes 2, 48 gramas de magnésio. E 2 mol de MgO? O magnésio é 24 e o oxigênio é 16. Então, 24 com 16 dá 40. 1 mol de MgO é 40 gramas. Se eu tenho 2 mols, eu tenho o dobro. 2 vezes 40, que é 80. Então, tá aqui, 80 gramas de MgO, que é o óxido de magnésio. Minha nova proporção. Existia a proporção em mol, que eu não vou usá-la, por isso que eu estou riscando, mas eu usei ela só para me construir a proporção em grama. Igual você já aprendeu lá na estequiometria básica. Agora minha proporção é 48 gramas de magnésio, está para 40 gramas de MgO. Quanto que eu tenho de magnésio? Descobri já, no regra de 3 anterior, 96 gramas. Então 96 gramas de magnésio vai me dar quantas gramas de óxido de magnésio de produto X? E aí a gente multiplica cruzado e fica assim, ó. 96 vezes 80 dividido por 48. E aqui fica legal, por quê? Porque já estou vendo dois números múltiplos. 48 e 96 são múltiplos. 48 dividido por 48 dá 1. E 96 por 48 dá 2. E aí eu fico 2 vezes 80 dividido por 1. Aí ficou fácil. Quanto que vai ficar isso aqui? 2 vezes 80 vai dar 160. Dividido por 1, 160. 160 o quê? X é de barra de grama de MgO. 160 gramas de MgO. E aí está o cálculo. Ou seja, eu comecei com a massa de reagente impuro. Depois eu removi a sujeira e descobri que 120, na verdade, só 96 é a substância pura. E depois eu comparei com o produto que era, de fato, o que estava me perguntando. Quanto de produto que eu obtenho? Com 96 gramas de substância pura, eu vou obter quanto? Acabei de descobrir ali, ó, 160. Vou tirar a interrogação e eu vou colocar aqui, ó, 160 gramas, que é a minha resposta final, beleza? No caso de óxido de magnésio. Então, com 120 gramas de reagente impuro, que tem 96 gramas de reagente puro, eu consigo obter 160 gramas de produto. Fechou? Vou colocar mais exemplos em seguida. Fique aí